Tá contado. 7h13, gente, por falar nisso, e a hipertensão arterial? Cadê o Fabinho aqui, hein? O Fabinho, quero saber do Fabinho. Tá cuidando da hipertensão arterial, da pressão alta em Scooby-Doo? É uma doença crônica, caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Como ela acontece? Quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais? Ou ultrapassam os 140, ou 140 por 90, ou 14 por 9. Para falar sobre isso, vamos receber ele, meu xará, cardiologista, Dr. Sérgio Simões, que, aliás, é cardiologista da maioria da nossa equipe. Então, a nossa equipe está bem, hein? Já está bem cuidada a nossa equipe com relação a essas questões. Doutor Sérgio, seja bem-vindo. Bom dia, doutor. Obrigado. Vamos identificar primeiro, doutor, a hipertensão, a pressão alta e a hipotensão, defini-las e depois dizer a respeito das características delas. Veja, hipertensão arterial se caracteriza por valores próximos ou superiores a 140 por 90, 14 por 9, 14 como por você 9. Falou aí no início. Hipotensão arterial, a gente na área da cardiologia costuma dizer que a gente só considera um paciente hipotenso quando ele realmente tem níveis pressóricos muito baixos com sintomatologia. Tá. Se ele não tem sintomatologia, é uma pressão normal, habitual para ele e que muitas das vezes não precisa de tanta atenção assim. Certo. E a pressão alta? Então, a pressão arterial alta, a hipertensão, ela é uma doença cada vez mais comum na população. 35% da população adulta ela é portadora de hipertensão arterial. Aqui no Brasil é muito comum, doutor? É comum, e ela não vê classe social. As pessoas de menor classe social ou mais abastadas, todos podem ter hipertensão arterial. A hipertensão arterial ela é cada vez mais comum quanto mais é a idade do paciente. E ela tem uma característica de hereditariedade, de genética, de passar para pai, filho. Eu ia te perguntar sobre isso. Isso. E assim, além da hereditariedade, os fatores, vamos dizer assim, mutáveis que a gente pode modificar, que cercam a nossa vida no nosso dia a dia, que podem fazer com que essa hereditariedade surja precoce. Entendi. Você potencializa, na verdade, essa hereditariedade. Sim. E quais são as influências? O que leva uma pessoa a ter essa pressão arterial alta? 95% das pessoas que têm hipertensão têm uma hipertensão que a gente considera como hipertensão primária. Tá. É aquela hipertensão que a hereditariedade é a parte importante da história. E aí influenciada por sedentarismo, obesidade, fumo, excesso de álcool, estresse, excesso de sal, que é o grande vilão da história. Sim. Outros 5% têm outras doenças em partes do corpo, por exemplo, renal, doenças da aorta, tireoidianas, que podem fazer com que essa hipertensão venha a surgir. E aí o médico, além de tratar a hipertensão, terá que tratar também aquela outra doença para tentar evitar que isso vá piorar. E quais são os sintomas de quem é hipertenso? É uma doença silenciosa ou não? Ela se manifesta com facilidade? A maior parte dos pacientes que possuem hipertensão arterial são assintomáticos. Aí é que está, hein? Isso. Esse é que é o grande problema, porque quando a pessoa vai tratar uma doença que tem dor, você procura logo o médico para tratar, não fica sem tratamento. Estou sentindo isso. Quando você tem uma doença crônica, assintomática na grande maioria das vezes, e que demora para mostrar os seus malefícios, porque a hipertensão não consegue não mostrar seus problemas logo de início. São muitas vezes anos e anos, com a pessoa levando com a barriga, para depois vir a surgir os problemas dos órgãos que a gente chama de órgãos-alvos. Tá. Então, a hipertensão, ela, na maioria dos pacientes, ela é assintomática, apesar de que, em alguns casos, quando ocorre picos hipertensivos, então a pessoa pode apresentar uma tontura, pode apresentar uma palpitação, um cansaço, uma cefaleia intensa, mas isso em casos de emergências hipertensivas. Mas na maioria dos pacientes hipertensos crônicos, ela é assintomática. Mas aí deveria se fazer o diagnóstico. Tem que, digamos assim, o segredo, a chave exatamente seria esse diagnóstico até precoce, antecipado. A forma que o paciente tem de diagnosticar antecipadamente ou de ser investigado para saber se tem ou não, é ele aferir a pressão. Certo. Se ele não tiver esporadicamente aferindo sua pressão, ele não vai saber se ela está próxima ou não dos 14 por 9. E aí, se ele tiver com essa pressão próxima, ele tem que procurar um profissional de saúde, um médico,
para que o médico possa investigá-lo. Com exames, a gente já tem vários exames fáceis e não são tão caros, que possa ser realizado para que ele possa dar o diagnóstico de hipertensão. E aí, doutor, a gente até comentava aqui, o nosso coordenador técnico, o Fábio, é seu paciente. Isso. E ele me falando a respeito da medicação. Isso. Esta medicação prescrita, é necessário que o paciente tome essa medicação a vida inteira? Essa pergunta foi perfeita, veja. Existem vários mitos em relação aos medicamentos de pressão. Primeiro que você deve só tomar quando a pressão está elevada. Isso não é verdade. Você tem que tomar a sua medicação rotineiramente, diariamente, para que ela possa fazer o efeito. Tá. Segundo, tem pessoas que dizem que não vão tomar medicação porque vai acostumar, vai ficar dependente daquilo. Não, se ele já é hipertenso, ele é dependente de uma medicação para manter sua pressão nos níveis normais. Certo. Segundo, tem outra coisa, tem pessoas que pensam que usar o medicamento de pressão arterial vai fazer com que ele possa estragar o seu rim, possa gerar outras doenças e outros órgãos. Pelo contrário, hoje em dia, o médico que tem feito a ciência e o estudo da hipertensão, cada vez mais a gente não se importa com a medicação A ou B, a gente tem que se importar com a medicação que traga benefícios para reduzir a pressão e proteger os órgãos que a hipertensão vai afetar no futuro. Proteger rim, então medicamento para pressão é medicamento para proteger o rim, não é medicamento para afetar o rim. Sim, sim. Proteger o coração, proteger os olhos, proteger o cérebro. Ninguém consegue envelhecer bem com um AVC cheio de sequelas, com um coração grande, fraco. E a hipertensão arterial ela é o pontapé inicial dessas outras doenças cardíacas, dessas outras doenças cardiovasculares que são muito, vamos dizer assim, maléficas para uma qualidade de vida quando a pessoa está mais idosa. Eu só vou estender mais um pouquinho, porque é muito importante também, gente, essa desmistificação, entendeu, Arthur? Aí a pessoa vai lá, pesquisa, tudo bem, pode pesquisar, mas procure um especialista, converse com um especialista. Para fechar, doutor Sérgio, a prevenção. Eu sempre pergunto para os médicos que nos visitam, eu acredito que seja a qualidade de vida. Veja, não é, doutor? Prevenção, qualidade de vida, é a chave de qualquer doença crônica. É claro que muitas vezes é difícil para o paciente manter uma alimentação adequada. Aquele cara que fuma, parar de fumar. Quem bebe muito, com tanto estresse, deixar de beber. Fazer exercício físico regularmente. É preciso. Diminui o peso, redução de peso. A cada 10 quilos que você reduz de peso, você reduz em muito sua pressão arterial, até 20 milímetros de mercúrio numa pressão arterial. Isso é muito importante. Então, modificação do estilo de vida é chave do tratamento. Bom acompanhamento clínico com o médico, medicação adequada, ajustada, é também importante. Mas o estilo de vida adequado vai fazer com que você não vá piorando sua medicação, sua situação com o passar do tempo. Uma coisa que acontece muito no consultório, as pessoas chegam no consultório dizendo, doutor, o meu vizinho teve que trocar o remédio porque o remédio ficou fraco. Muitas vezes não é o remédio que ficou fraco, é o paciente que não estava bem aderido ao tratamento, não estava usando corretamente a medicação, não estava fazendo sua modificação do estilo de vida, e com isso ele foi piorando o organismo. E o médico está tendo que usar mais drogas, mais medicação para controlar a pressão, o que é ruim, porque você pode ter efeitos colaterais de remédio. Ouça sempre o especialista, não ouça o vizinho. Doutor Sérgio, prazer recebê-lo, obrigado, bom trabalho, obrigado. Um ótimo dia, obrigado pela contribuição. Obrigado. Muito obrigado. E isso é importante, 7 horas e 20 minutos. Sempre o especialista, minha gente.